Ah, Carla, mas eu tenho especializações, eu tenho, enfim, eu faço tantos cursos, isso não vai me ajudar a aumentar o meu faturamento? Se você não souber como fazer uma consulta que fecha, né, uma consulta que vende, não vai adiantar. Tá? Então a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então hoje, o vídeo de hoje, né, quem estiver vendo isso gravado, é sobre preço versus valor. Você passa preço ou gera valor para o seu paciente? Tá? Eu fiz uma enquete esses dias e o resultado foi, entre os dentistas, 100% dos que participaram dessa enquete colocaram valor. E eu escuto muito isso do dentista. Carla, a gente não pode falar de preço de tratamento, é valor do tratamento. Não sei se vocês concordam com isso, que o tratamento odontológico não tem preço, ele tem um valor, tá? Mas aí é que tá. Numa consulta que você vai falar sobre o tratamento e qual vai ser o valor que o paciente vai precisar pagar, né? Em primeiro lugar, você precisa fazer toda a consulta, tem todo um caminho que precisa ser seguido nessa consulta para no final você falar do custo financeiro para ele. Tá? Então o primeiro ponto é isso, que eu preciso que vocês entendam para vocês conseguirem continuar bem comigo aqui, construir esse raciocínio. Em primeiro lugar, o custo financeiro, ou seja, o valor financeiro do tratamento, daquilo que você está oferecendo, tem que ser a última coisa que você fala. Mesmo que o paciente sente na cadeira e pergunte, doutor, quanto custa o implante? E aí você vai falar o valor para ele? O valor financeiro para ele? Não, não pode ser. Por quê? Se você já direto for no preço, né, o valor financeiro, ele não vai receber nenhum valor agregado naquela consulta para ele valorizar aquilo que você está oferecendo. Tá? Então, aonde é que você gera valor? O valor aqui. Você gera o valor durante a consulta de fechamento financeiro, de fechamento de tratamento. Você tem 20, 30 minutos, não sei quanto tempo vocês levam numa consulta, tá? 1 hora, dependendo do tratamento. Se for mais complexo, a gente demora um pouquinho mais para falar sobre ele, para agregar mais valor, agregar valor. Durante a consulta, para no final o paciente pensar assim, puxa, custa isso, mas o que eu vou receber tem um valor muito maior do que esse preço que foi passado. Tá? Então é por isso que a gente deve falar em valor. Carla, eu passo o valor para o meu paciente. Sim, é um valor do tratamento, não é o preço. A gente deve falar isso se na consulta você realmente agregar valor para o paciente. Se não, eu sinto muito, não é valor, é preço. Porque o preço ele vai poder comparar, valor ele não compara. Então, se você agrega valor durante a consulta, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, chega lá no final, ele não tem como comparar o seu atendimento, o que você está oferecendo, né? Tudo que você colocou ali, planejou aquela consulta, tudo que você falou e mostrou para ele, não tem como comparar com outro profissional. O valor financeiro, o custo financeiro para ele é a última coisa, é o último elemento de uma consulta que deve ser planejada. Tá? Ninguém nunca falou isso pra gente. Olha, você está se formando aqui em odontologia, vai ser dentista, você precisa saber fechar tratamento. E para fechar um tratamento não é falar do aparelho. Para fechar um tratamento não é para explicar como é feito um tratamento de canal, uma endodontia, não é. E aí, vamos lá. Então, depois que a pessoa entendeu durante a consulta os benefícios do tratamento para ela, depois que ela viu os seus diferenciais, por isso é importantíssimo ter diferenciais. Se você não tiver diferenciais, a pessoa pode até entender que precisa do tratamento, mas pode buscar o tratamento em outro dentista, em outro consultório, numa clínica. Tá? Então, que diferenciais você tem?
né? Então, depois que ela entendeu durante a consulta que você planejou, que deve ser planejado, entendeu o que ela ganha com aquele tratamento realmente, o que ela ganha para a vida dela e os diferenciais que você tem, aí sim é o momento de você fazer o fechamento, que é a última parte, que é falar do custo financeiro para ela. É quando você entra e daí fala o custo financeiro, por isso que tem que estar em último lugar. E aí o momento de gerar valor é durante a consulta. Ah, Carla, mas o atendimento da minha recepcionista também conta? Sim, todo o atendimento, né? O atendimento como um todo conta sim. Mas a consulta, a hora que você está lá olho no olho com o paciente, aquele é o momento. Aquele é o seu momento, né? E você precisa estar preparado para isso, tá? E vamos falar aqui como se preparar. Agora, aqui uma questão, né? Vamos colocar aqui. Quando o dentista fala assim, Carla, o meu tratamento tem valor, né? Eu quero que o paciente valorize o que eu faço. Eles não me valorizam, né? Os pacientes não me valorizam, comparam com outro, não fecha o tratamento, acha caro, fala que não tem dinheiro agora, né? Fica pedindo desconto. Então, o que eu quero fazer pensar hoje aqui? Será que valor para você que é dentista é a mesma coisa que valor pro paciente? Por quê? Porque o valor, como é que você define o valor dos seus procedimentos? É baseado em todo o investimento que você fez, não é? Então, quanto custa um implante no seu consultório? Quanto custa fazer um tratamento ortodôntico? Quanto custa para o paciente? Né? Qual vai ser o valor que ele vai ter que pagar? Esse valor você que define, tá? Baseado em vários, né? Isso tem que ser baseado em vários aspectos, mas principalmente o que é que você leva em conta? Tudo que você investiu, né? Todo o seu investimento, não só para montar o consultório, quantas especializações você tem, né? Tudo isso é custo, os custos mensais, os custos variáveis, os fixos, os variáveis, tudo o que é custo te ajuda a definir aqui o valor. Diferencial, né? Quantos diferenciais você tem, quais são eles, é tudo para definir valor. Quanto você quer tirar no final do mês, qual vai ser o seu prolabore. Beleza, então para você é o que você gastou, né? De tanto investimento que fez, equipamentos que está, né, pagando, são os investimentos que a gente faz. Para o paciente, o que é? Então isso aqui, ó, para o cirurgião dentista. Para o paciente, o que é valor para o paciente? Então, o que é que o paciente valoriza? Tá? Ele pensa, quando você passa um orçamento para ele, né, o custo financeiro para ele, ele pensa, será, quanto você já investiu nessa profissão? Vocês acham que ele pensa nisso? Ele leva isso em conta? Puxa, não, esse consultório é bem montado, deve ter sido um investimento alto. Né? Puxa, esse dentista tem 3 especializações, então ele vai cobrar mais caro que os outros, então ok, para mim tudo bem, eu aceito isso. Será que ele valoriza isso? Valoriza o fato de você estar sempre se atualizando? Tá? Então, o que é valor para ele? O que é que ele quer quando ele vai no seu consultório? Isso que é importante entender. Qual é a percepção dele para ele valorizar um tratamento e para ele fechar? E para você até poder cobrar mais, né? Sem ficar ali na guerra de preço. A concorrência, os outros colegas estão cobrando R$80 de manutenção, então eu vou cobrar 70. Para você fugir disso. Para você poder cobrar o dobro e o paciente pagar. Né? O que é que ele tem que perceber como valor? O que é valor pro paciente? Porque é ele que vai fechar o tratamento. Ele é que vai pagar pelo tratamento. Você vai conduzi-lo a isso. Valor para ele são os benefícios que ele vai ter, benefícios valiosos para ele.
que ele vai ter ao final do tratamento. Porque, aliás, né, ele não quer o tratamento em si, ele quer o resultado, né? E aí, se ele percebe durante a sua consulta, você está lá conversando, você planejou aquela consulta, você planejou numa sequência o que falar para ele para levá-lo, para conduzi-lo a fechar lá no final, que é o valor financeiro que você vai abrir para ele concordar e achar que os benefícios que ele está levando são maiores do que o custo do tratamento para ele. Porque o tratamento para ele sempre vai ser um custo, tá? Ele vai pagar, ele vai tirar o dinheiro dele do banco e vai pagar para você. Ou ele vai deixar de fazer algo mais, né? É assim que funciona, ninguém tem um dinheiro reservado para fazer um tratamento odontológico. Esse é um ponto importante também, abrindo um parênteses aqui. Você vende uma prioridade para ele quando você fecha um tratamento. Quando ele fecha com você, é que ele está te valorizando, ele provavelmente vai deixar de fazer alguma coisa na vida dele, sair, ou uma viagem, ou enfim, vai deixar algo que tem um custo para ele para transferir isso para o seu tratamento. Né? Ou vocês acham que os pacientes que fecham tratamento com vocês têm um dinheirinho reservado ali? Eu acredito que quase todo mundo não. Já tenha o orçamento das pessoas já comprometido com contas a pagar, com lazer, com tudo, gasta. Né? Então, você precisa gerar valor, trazer que benefícios o paciente vai ter quando se tratar com você, se tratar com você, quais são os benefícios valiosos para ele, não para você, para ele, tá? Para ele dar prioridade ao seu tratamento. Tempo e dinheiro é questão de prioridade. Né? Às vezes a gente, vou trocar de carro, mas então eu vou economizar aqui, vou almoçar menos fora, eu troco de carro, eu faço uma viagem. São prioridades. E aqui é a mesma coisa. E quando a gente fala em valores mais altos ainda, eu vejo colegas me questionando, Carla, mas como eu faço para fechar o tratamento com valor alto? Valor agregado alto. Você tem que agregar valor realmente durante a consulta. O que é que você vai falar lá dentro? Tem que começar, então aqui é a minha primeira dica, começar falando dos benefícios. Faça uma lista de benefícios que o paciente vai ter ao fazer aquele tratamento com você. Né? Faça uma lista com 5 benefícios. Por quê? Eu estou dizendo aqui que é preciso planejar uma consulta. Não é difícil fazer isso, a gente tem elementos para fazer isso. Mas é preciso saber que tem que fazer. E como fazer? Qual é a sequência que eu tenho que falar cada elemento que precisa estar nessa consulta. Então a primeira coisa que precisa ser feita é uma lista de benefícios valiosos, o que é benefício de verdade para o paciente, uma lista deles, faça 5. Vamos colocar aqui, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que é que ele vai ganhar para a vida dele? Porque ele não quer o dente alinhado, ele não quer repor um dente com implante, tá? Ele não quer uma prótese, ele não quer a endodontia, mas ele quer o benefício que isso vai trazer para a vida dele. Por que que tantas pessoas não fazem implante? Porque não tem dinheiro? Às vezes até pode ser, mas na grande maioria das vezes não é. É porque ela não viu o valor ainda, um valor de benefício para ela, nunca ninguém falou para ela realmente um valor tão grande de fazer aquele procedimento, aquele implante, que o preço, o custo financeiro, fica menor do que o valor que ela vai receber para a vida dela, o benefício para a vida dela. Tá? Então, quando a gente fala em benefícios, que benefícios para a vida dela? Que benefícios uma estética pode trazer? Um emprego melhor, ganhar mais, se relacionar melhor com as pessoas,
Tem benefícios que estão fora, são intangíveis, tá, gente? São intangíveis. Então, para quem fecha um tratamento, o que ela quer mesmo, no fundo, o que é? Quem faz um clareamento? No fundo, por que ter o dente mais claro? Por quê? Porque socialmente isso é considerado, puxa, uma pessoa que se cuida, uma pessoa mais bonita. Relacionamento, emprego, trabalho, aceitação social, autoestima, é tudo isso intangível. E a gente precisa entender isso, porque a gente lida com o clareamento, o clareador. O que adianta você falar do gel, da placa de fazer o clareamento caseiro, do aparelho que você usa, o equipamento para fazer um clareamento de consultório? É isso que a pessoa quer? É isso que é valor para ela? Para você porque foi um custo financeiro para você isso, um investimento, tá? Vamos corrigir aqui. O aparelho é um investimento, o equipamento. Mas para ela não, Agora, se você coloca o equipamento na sua consulta de maneira a valorizar isso, que isso vai trazer um benefício maior naquele clareamento. Então, se você quer vender um tratamento, uma endodontia, usando um microscópio, o que é que você precisa fazer para o paciente enxergar um valor para ele, na vida dele, a vida dele? E aí a gente tem que ir além do tratamento, tem que ir além do dentista, no mocho, dentro do consultório. Tá? Pensando na gente, a gente também consegue pensar no paciente. Carla, tenho dificuldade disso, como é que eu vou saber 5 benefícios aqui? E de cada tratamento, tá? Se você é ortodontista e faz endo e faz odontopediatria, para cada tipo de tratamento é preciso fazer um roteiro de consulta. Começando com esses benefícios aqui, para você começar a pensar em como montar isso. Isso é fácil de montar. Tá? É só ter um passo a passo. Na consulta, o paciente te fala quais são os benefícios para ele que ele deseja realizando tal procedimento. Se ele está procurando uma reabilitação oral ou se ele está insatisfeito com o sorriso dele, ele não sabe o que você vai oferecer ainda, mas ele não está feliz. Você entendendo, você perguntando para ele, mas por que isso te incomoda? E você vai tirando, fazendo as perguntas certas. Tá? Isso eu oriento bem os meus alunos dentro do curso Dentista Referência, fazer as perguntas certas para você ter as respostas certas. E isso vai direcionar aqui o que a pessoa quer, o que ela deseja. Então, quais são os benefícios para a vida dela? Para a vida, tá? Para o dia a dia dela. E assim funciona com a gente, se a gente pensar. Quando a gente fecha um tratamento estético, quando a gente compra um produto qualquer, no fundo, o que é que a gente quer? Que benefício a gente quer para cada tratamento, cada negócio que a gente fecha para a gente, ou para um filho nosso. Tá? E aí é isso, benefícios para agregar valor e para no final falar do custo financeiro, porque você precisa agregar valor antes. Então, existem 8 passos muito importantes, fundamentais, que precisam estar dentro de uma consulta que fecha. Tá? São 8 pontos. Eu falo que são 8 passos porque é um depois do outro e um depende do outro. Como contar uma história, relatar um caso que você já tratou. Tudo isso você vai agregando valor, tá? Então aqui, a primeira dica, fazer uma lista de benefícios, tá? E aqui existem 8 passos, tá? Que eu não vou ter tempo de falar dos 8 aqui. Esse é um primeiro. Que eu criei um roteiro, É o roteiro da consulta que vende, que é um script prontinho, que é um passo a passo, que eu uso, que sempre usei para fechar os meus tratamentos, e é com ele que eu oriento, que eu treino os meus colegas aqui das minhas clínicas a fecharem mais tratamentos
com valores mais altos e com o paciente ainda achando que o valor está ótimo, que está até barato, tá? Isso eu disponibilizo para os meus alunos do método Dentista Referência. Primeiro, mais importante, a listagem de benefícios para o paciente. Começar a pensar o que ele quer. Se você começa a conversar com ele sobre a ótica dele, isso já é diferente, já começa bem a consulta. E também, a outra dica fundamental aqui para você é: fale do custo financeiro só lá no finalzinho. É o último elemento, pois que você já agregou valor em toda a consulta. E daí vamos voltar aqui, preço versus valor. Quando é que o dentista passa preço para o paciente? Ele passa preço quando ele não agrega valor na consulta. Quando ele fala que o paciente, fala para o paciente, olha, você precisa fazer um implante aqui e um implante aqui. E vai custar R$6.000. Vamos colocar assim, cada implante R$3.000. Ele agregou valor na consulta? Ele falou alguma coisa? Falou de algum benefício? Não. Ou aquele dentista que fala, olha, você precisa, para corrigir esses dentes, usar aparelho fixo. Usar aparelho fixo, não falou do tratamento, falou do aparelho, né? E por mês custa tanto, vou chutar aqui, R$150, R$150 por mês. Esse é o valor do tratamento, né? E aí o dentista acha que está falando de valor, mas não está, né? É preciso falar o porquê que o paciente precisa fazer, aqui os benefícios. O que é que vai acontecer se ele não fizer? Esse é um outro elemento que está lá dentre os 8. Porque é que ele tem que fazer e o que vai acontecer muito provavelmente se ele não fizer. Ele precisa saber disso. E você ainda não falou de valor financeiro. Tá? Porque senão você é um dentista que só tira pedido, né? Dentista que só tira pedido é aquele que só fecha com o paciente que está pronto para fazer o tratamento, já está decidido, e ele foi no seu consultório. E aí você fala de clareamento, ele até pergunta, doutor, eu quero fazer clareamento. Ah, tá bom, eu tenho o caseiro e o de consultório. Ah, não, eu já vi na internet e eu quero fazer o caseiro, qual que é o preço, né? Quanto custa? Eles perguntam isso, perguntam muito assim qual é o valor. Esse está pronto para fazer, esse é fácil fechar, porém esse paciente corresponde a 6%, é isso mesmo, 6% do seu público potencial para fechar tratamento com você. Então, só 6% dos seus potenciais pacientes estão prontos para fechar. E aí você pode passar o preço para ele, tudo bem, não precisa nem ficar explicando muito, ele está pronto. E o restante, os outros 94%, você está deixando de lado, né? Como diria o pessoal do marketing, está deixando o dinheiro na mesa. Por quê? Para esses aqui, você precisa agregar valor na consulta, tá? E é na consulta de fechar tratamento, é na consulta. Isso aqui é uma pesquisa que foi feita, vocês encontram isso no livro Oceano Azul, tá? Que fez várias pesquisas, o autor fez várias pesquisas que chegou a essa conclusão. 6% das pessoas estão prontas para fechar com você, o resto não. Então aí é o fechamento de tratamento que eu falo que é o fechamento manga desses 6%. A manga, quando você vai colher no pé, ela está madura, você não precisa nem puxar, ela está caindo na sua mão, ela está caindo no seu colo. Agora, um fechamento mandioca, que você precisa arrancar, precisa de energia, você precisa saber qual é o movimento certo para poder tirar a mandioca de dentro da terra. Essa aí tá aqui, 94% dos pacientes estão aqui. E para isso, você precisa planejar uma consulta para cada tipo de tratamento que você for oferecer. Mas isso tá dentro de um padrão. Se você tem um padrão, se você tem um roteiro, um script, já com todos os passos, isso fica muito fácil de você montar e adaptar para a sua linguagem, adaptar para o seu negócio, adaptar para o seu público, né? Adaptar para a sua especialidade.
muito simples de fazer, mas é preciso fazer um roteiro, né? Então vamos colocar aqui. E por que a gente não faz isso se a gente tem um roteiro para fazer restauração, para fazer colagem de aparelho, para fazer implante, qualquer cirurgia, tudo que a gente faz no consultório está baseado em protocolos, não é? Porque para qualquer especialidade isso aqui funciona, para qualquer uma. Você só precisa do paciente sentado ali na sua cadeira, tá? E essa é a dificuldade de fechar tratamento, a dificuldade da grande maioria dos dentistas. Ah, Carla, eu tenho dificuldade em passar valores para o paciente. Quando um dentista fala isso para mim, ele quer dizer que ele tem dificuldade de falar do custo financeiro. Então, quando o dentista fala, Carla, eu tenho dificuldade na hora que eu preciso cobrar, o paciente fala, ó, vai ficar em R$1.000, eu tenho dificuldade, eu acho que ele vai achar caro, que ele não vai querer fechar, que ele vai pedir desconto, eu fico meio titubeando. Na minha visão, qual é a dificuldade do dentista? Não é essa. A dificuldade é montar isso aqui, é montar esse roteiro. Porque se você tem um roteiro, você também se sente mais seguro de no final você falar o valor que o paciente vai precisar pagar pelo tratamento. Porque existe valor, aí existe valor real, aí não é preço, tá? Então isso são alguns elementos que é importante começar a pensar para você realmente começar a fechar mais tratamentos, né? Então a dificuldade está em fazer uma consulta que vende, em elaborar isso, porque a gente está acostumado a falar do tratamento em si, é isso que a gente entende. A nossa expertise está nisso, na parte odontológica. E eu acredito que todo mundo aqui seja expert naquilo que faz, né? E queira sempre melhorar, sempre estar melhor, sempre resolver mais os problemas dos pacientes. Mas, se você não souber isso aqui, se você não tiver esse planejamento, você não consegue realizar aquilo que você está aprendendo, aquilo que você aprendeu, aquilo que você quer fazer, aquilo que você ama. Né? Nas crianças, na odontopediatria, na ortodontia, tá? Se você oferece uma endo de tecido para uma mãe, não souber como falar de forma que a mãe acha até barato no final, você não fecha, ela vai falar, doutora, tira o dente do meu filho, que é mais barato. Né? Quando a mãe fala isso, ela não deu prioridade, se ela não deu prioridade, você não agregou valor. Tá? Considerando que todo mundo que senta na sua cadeira, ou vamos colocar 99% das pessoas, sabe que o tratamento vai ter um custo financeiro para ela, sabe disso. E essas pessoas têm alguma renda. Então é uma questão de prioridade. E a gente sabe que quando o paciente dá prioridade mesmo, ele até pede dinheiro emprestado, mas ele faz. Ele dá um jeito, ele dá o jeito dele. Às vezes não faz hoje, se planeja, faz daqui 3 meses. Mas ele dá o jeito dele. Se você fizer uma consulta que vende, se você tiver um roteiro seu, você vai ver o resultado que isso dá.